Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, né, trabalhando com a nossa disciplina de saúde coletiva 1. Nós estamos entrando no módulo 3, certo? E agora eu vou falar um pouquinho sobre as questões de epidemiologia. Essa aula de hoje, nós vimos ela no início de março, logo quando começaram as aulas, e no dia seguinte encerraram, né, devido à pandemia. Então, é necessário que a gente relembre um pouco de alguns conceitos, né, da epidemiologia, porque muitos de vocês não conheciam e agora, devido à pandemia, esse tempo todo que nós estamos vivendo, né, então vocês vão ter outros olhares em relação a esse conteúdo, tá, da disciplina. Então vamos lá. São noções básicas, né, como eu disse, de epidemiologia. O que é o conceito de epidemiologia? A epidemiologia é o estudo da frequência, da distribuição e dos determinantes dos eventos relacionados à saúde em específicas populações e a aplicação desses estudos no controle dos problemas de saúde. Então, a epidemiologia ela é uma disciplina básica da saúde pública, tá? Da saúde coletiva, voltada para a gente poder compreender o processo de saúde e doença na coletividade. Então, esse processo de saúde e doença nós já discutimos um pouco lá no primeiro módulo, tá? E agora a gente entra diretamente nessa questão da epidemiologia. Ela é uma disciplina de saúde pública que preocupa com o desenvolvimento das estratégias para as ações voltadas para a proteção e promoção da saúde da comunidade. Então, tudo que está relacionado com esse processo de saúde e doença, certo, que atinge comunidades, então quem está envolvido é a epidemiologia. Então a gente vai estudar quem que é o agente causador daquela doença, como que aquela doença manifesta no organismo, qual que é a cadeia epidemiológica dessa doença, né? Como que ela transmite, por onde que ela sai, né? Então, cadeia epidemiológica também nós já discutimos um pouco, né, sobre isso. Então, a epidemiologia, como eu disse, ela vai estudar todo esse processo até surgir estratégias para minimizar essa doença que está atingindo a determinada comunidade. Quais que são os objetivos, então, da epidemiologia? É identificar o agente causal ou fatores relacionados à causa dos agravos à saúde, entender a causa dos agravos à saúde, definir os modos de transmissão, definir e determinar os fatores contribuintes aos agravos à saúde, identificar e explicar os padrões de distribuição geográfica dessas doenças, estabelecer métodos e estratégias de controle dos agravos à saúde, estabelecer medidas preventivas, auxiliar o planejamento e desenvolvimento de serviços de saúde, prover dados para a administração e avaliação de serviços de saúde. Então, olha como que é interessante, né? Olha como que são interessantes esses objetivos da epidemiologia. Tudo isso que nós estamos vivendo agora está relacionado com esse conteúdo, né? Identificar qual que é o agente que causa a determinada doença. Então, no caso da pandemia, né, da Covid-19, então quem que é o agente causador da doença? Então já se sabe que é o coronavírus. Entender a causa desses agravos, né? Então é o modo de transmissão, a facilidade como que é transmitido, certo? Definir modos de transmissão, né? Isso tudo. Determinar os fatores contribuintes a esses agravos. O que contribui para que essa doença seja disseminada? No caso, são aglomerações de pessoas, o uso indevido de máscara, ou até mesmo não usar máscaras, né? Não realizar lavagem das mãos, a antisepsia com álcool. Então, olha como que é interessante a gente olhar por esse lado, né? Então, no início, a gente não imaginava que isso seria né, um estudo assim, epidemiológico. Quando a gente tem o primeiro contato com esse conteúdo, a gente não imagina que é assim. Mas, então, a epidemiologia ela vai estar planejando, né, como a gente está vendo aqui nesses objetivos,
o desenvolvimento dos serviços de saúde para controlar determinada doença. Então, nós estamos dando o exemplo da Covid-19, mas o estudo epidemiológico ele serve para qualquer outro tipo de doença que possa ser transmitida. Tá? Deixa eu tirar esse vídeo daqui. Caracteres epidemiológicos. Então, a definição. As características relativas à pessoa, tempo, lugar que determinam a forma de apresentação das doenças à comunidade. Então, nós temos aí distribuição geográfica, que é a ocorrência das doenças em determinadas áreas ou regiões. Nós temos a distribuição universal, que no caso é a gripe, a hepatite, HIV, a Covid-19, né, que a gente poderia estar colocando aqui também. Então, é de distribuição universal. Quando a gente diz, por exemplo, distribuição rural, seria diarreias, né, relacionadas com saneamento básico. Distribuição urbana, sarampo, né, devido a aglomerações, que também é transmitido por gotículas, né, vias aéreas. A distribuição cronológica, ocorrência de doenças segundo variações regulares, que são endemias, e variações irregulares, epidemias, surtos epidêmicos e até as pandemias, certo? Então, dentro dessa distribuição cronológica, existem essas duas variações. Nós temos aqui algumas terminologias que são atribuídas dentro da epidemiologia, que são de fundamental importância para que a gente possa utilizar esses termos no nosso dia a dia de trabalho. Então, nós temos aqui o agente, que é uma entidade biológica, física ou química capaz de causar uma doença. Então, nós temos vírus, bactérias, nós temos gases tóxicos, nós temos produtos químicos, tudo isso são capazes de causar doenças. Agente infeccioso. Então, nós temos um agente biológico capaz de produzir infecção ou doença infecciosa. Nós temos ali outro termo que é interessante, que é a busca ativa. É uma busca de casos suspeitos, tá? Que se dá de forma permanente ou não. Visitas periódicas do serviço de saúde em áreas silenciosas, tá? E na ocorrência de casos em municípios vizinhos. Então, a gente vai atrás, né, de pessoas que possam estar infectadas ou contaminadas por algum agente infeccioso, certo? Para descobrir se essa pessoa está doente ou não, porque através dessa busca ativa, a gente descobrindo se a pessoa está contaminada, a gente isola essa pessoa para que ela não transmita, né, para outras pessoas. Nós temos aí também outro termo que é o caso autóctone, que é o caso contraído pelo enfermo na zona de sua residência, certo? Então, nós temos um caso também importado, que a gente diz, que é o doente que adquiriu a doença em outra região de onde imigra ou onde esteve em determinado tempo. Então, ele foi fazer uma viagem, se contaminou e voltou. Então, ele é um caso importado, certo? No caso da pandemia, da Covid, nós temos casos importados também, mas aí como ela vira uma pandemia, perde o controle de transmissão, então aí a gente já diz que é uma infecção coletiva, tá? Quando ela começa a ser disseminada coletivamente, então a gente já perde o controle. Nós temos também a eliminação, que é a redução a zero da incidência de uma doença, agravo, porém com manutenção identificadamente no tempo, nas medidas de controle, certo? Nós temos aqui, então, os termos que são endemia, né, diferente de pandemia. Vamos ver se a gente consegue entender melhor isso. A endemia, ela tem uma ocorrência de casos de doença em frequência que não exceda a habitual na mesma comunidade. O que é isso? É que quando uma determinada doença ela existe em uma comunidade, a gente já espera, né, que ela ocorra, só que não ultrapasse, né, muito
os índices desses casos, dessa doença. Então, é uma doença endêmica. Então, por exemplo, nós temos a gripe, né? Então, muitas pessoas ficam gripadas, mas aquilo ali já é esperado. Então, é uma endemia. Diferente da epidemia, que é uma elevação brusca, temporária e significante na incidência de uma moléstia causada pela alteração de um ou mais fatores da estrutura epidemiológica. Então, na epidemia, o número de casos que indica a existência de uma epidemia varia com o agente infeccioso, o tamanho e as características da população exposta e também a sua experiência prévia ou falta de exposição à enfermidade e o local e também a época do ano em que ela ocorre. Então, nós podemos ter uma epidemia de diferentes doenças, né, em algumas regiões. Por quê? Porque talvez naquela região não existia aquela doença, então ela foi levada para lá. Diferente também que é em determinadas épocas do ano. Então, às vezes, nós temos um verão, né, assim, muito rigoroso, né, um verão que extrapola um pouco as temperaturas, então podem vir doenças como cóleras, né, diarreias. Então isso os micro-organismos eles podem disseminar dependendo da variação das temperaturas. Então pode ocorrer epidemias também, entre outros, né? Então aqui nesse módulo eu estou passando para vocês uma lista, né, de doenças, de agravos notificáveis, e essas doenças são as principais que podem causar essas endemias, que podem causar epidemias e também as pandemias. Então elas merecem uma leitura e para cada doença de notificação compulsória, que a gente chama, existe uma ficha de notificação que deve ser preenchida imediatamente e enviada para o setor saúde, como vocês vão ver nas aulas, né, que já estão lá na plataforma. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar lá no fórum, né, que a gente vai estar esclarecendo. Nós temos aqui também outro termo que é importante, que é a erradicação, que é a cessação de toda a transmissão da infecção pela extinção artificial da espécie do agente em questão, né, de forma a permitir a suspensão de qualquer medida de prevenção ou controle. Então, erradicar uma doença é a gente eliminar o agente causador dela, né, naquela determinada comunidade, né, dependendo se ela é mundial, se ela é regional, né? Então a gente tem que erradicar. Contanto que nós tínhamos o título de erradicação do sarampo, né, no Brasil, e agora, devido à falta da vacinação das pessoas, então o sarampo está voltando, né? Então nós perdemos esse título de erradicação do sarampo. Certo? Nós temos também a questão da poliomielite, né, que ela já foi erradicada, mas se não continuar com a vacinação em massa, né, principalmente das crianças, então essa doença pode voltar. Então a gente trabalha com a erradicação juntamente com a vacinação das pessoas. Então no próximo módulo, no módulo 4, a gente vai ver mais detalhes sobre isso. Então, continuando aqui a terminologia, nós temos os FOMITs. Né? O que são esses FOMITs? São objetos, na verdade, aqui está escrito errado, são objetos de uso pessoal, né, do caso clínico ou portador, certo? Então, que podem estar contaminados e transmitir agentes infecciosos e cujo controle é feito por meio da desinfecção, certo? Então, por exemplo, vamos pegar uma pediatria, né, de um hospital. Então, dentro da pediatria tem vários brinquedos. Então, se tem uma criança com diarreia ou outro tipo de patologia, ela pode estar com aquele micro-organismo nas mãos, pegar no brinquedo, outra criança vir, pegar no brinquedo e acabar se contaminando. Então, fomites são objetos que podem carregar, né, carregar também, melhor dizendo, micro-organismos causadores de doenças.
Nós temos a fonte de infecção, que é uma pessoa, um animal, objeto ou substância a partir da qual o agente é transmitido para o hospedeiro. Nós temos o próprio hospedeiro, que também é um termo que nós utilizamos lá na cadeia epidemiológica, que é um organismo simples ou complexo, né, incluindo o homem, que é capaz de ser infectado por um agente específico, certo? Nós temos aqui outro termo que é importante, que é a imunidade, certo? Que é a resistência usual associada à presença de anticorpos que tem o efeito de inibir micro-organismos, que sejam eles específicos ou suas toxinas responsáveis por doenças infecciosas. Então, a pessoa imune, ela pode ter uma imunidade própria ou, se não, uma imunidade, né, adquirida através de vacinas também. Então, nós temos aqui a imunidade ativa, que é adquirida naturalmente pela infecção, com ou sem manifestações clínicas. Então, a pessoa entra em contato com o micro-organismo e o próprio organismo dela vai adquirir uma imunidade naturalmente, tá? Ou também artificialmente, pela inoculação de frações ou produtos de agentes infecciosos, ou do próprio agente morto, modificado ou de uma forma variante. Então, a imunidade ativa, ela pode ser naturalmente ou artificialmente. E a imunidade passiva também, imunidade adquirida naturalmente da mãe ou artificialmente pela inoculação de anticorpos protetores específicos, soros ou imunoglobulina. Então, aqui na imunidade ativa, nós temos o organismo fabricando anticorpos naturalmente, ou se não, via de vacinas, né, para prevenção da doença. Então, se você está vacinado com vacina que seja fabricada com o agente causador, né, atenuado, que a gente fala, ele pode estar vivo, mas atenuado, que ele não transmite a doença, então é um tipo de vacina, ou vacinas com fragmentos desse micro-organismo, ela vai dar uma imunidade ativa ao nosso organismo. Então, nós temos essas peculiaridades aí na imunidade. E a imunidade passiva é quando a gente fala que a criança mama no seio materno e ela adquire anticorpos. Então, ela vai estar imune a várias doenças. Ou até mesmo também com a administração de soros, que são já os anticorpos contra determinadas doenças, né? Ou toxinas também, como no caso de animais peçonhentos. Então, nós já temos os anticorpos específicos para aquela, né, doença. Aqui nós temos algumas outras terminologias para a gente estar concluindo, que é a incidência. Vocês devem estar ouvindo muito falar sobre isso na mídia, né? Número de casos novos de uma doença ocorridos em uma população particular durante um período específico de tempo. No caso da Covid-19, nós temos essas atualizações diárias, né? Então, onde é muito importante a gente estar adquirindo esses dados, né? Para que a gente possa ter um maior rigor no controle dessa determinada doença. Então, a incidência ela é muito importante, inclusive quando a gente vai trabalhar com notificação compulsória. Então, quanto mais dados, né, assim, corretos nós tivermos, então a gente sabe o índice de mortalidade, né, que essa doença pode causar, ou o índice até mesmo de infecção. Então, são os casos novos, né, que vão surgindo com o passar do tempo. Nós temos, então, a infecção propriamente dita, que é a penetração, alojamento e, em geral, a multiplicação de um agente etiológico animado no organismo de um hospedeiro, produzindo-lhe danos, né, com ou sem aparecimento de sintomas clinicamente reconhecíveis. Então, a infecção, novamente usando o exemplo do coronavírus, né, ela pode se instalar em um determinado organismo e manifestar ou não a doença. Porém, ela vai, né, estar causando uma infecção. Então, ali o organismo, dependendo, né, da imunidade daquela pessoa, então ela desenvolve ou não
essa doença. Então, é quando a gente fala que é com ou sem o aparecimento dos sintomas clínicos, tá? Que já são esperados daquela doença. A infectividade, que é a capacidade do agente etiológico se alojar e multiplicar-se no corpo, né, do hospedeiro. Nós temos a notificação, que eu acabei de dizer, consiste na informação periódica do registro de doenças de notificação compulsória. Elas são obtidas por meio de todas as fontes notificadoras. Então, essas fontes notificadoras são os próprios locais, né? A gente chama de local, municipal, estadual e federal. Então, nós temos uma unidade de saúde onde ela pode fazer uma notificação, dependendo da doença, ela tem que ser notificada imediatamente, né, ao setor de epidemiologia daquele município, e esses dados vão sendo recolhidos e passados até chegar no Ministério da Saúde. Então, nós temos aí essa sequência, né, municipal, estadual e federal, e esses dados eles têm que ser consolidados, porque são através desses dados que a gente vai criar medidas protetivas para a comunidade, certo? Então a notificação é de fundamental importância. Contanto que nós estamos observando muitas questões, né, durante a pandemia de subnotificações, né, que é um desastre para quem trabalha na área de saúde, porque se a gente subnotificar, né, se deixar de notificar casos de determinadas doenças, então pode chegar num ponto que a gente perde o controle e aí já fica mais difícil estar trabalhando com esse fato, né, que está ocorrendo. Então, nós temos por último aqui a pandemia, que é uma epidemia de uma doença que afeta pessoas em muitos países e continentes. Então, a pandemia, o termo, né, está relacionado com essa infecção em massa, né, da população. Então, pode ser em um determinado país acontecer uma pandemia. Mas no caso da nossa, né, da Covid-19, nessa que nós estamos passando agora, ela é mundial, então ela já ultrapassou, né, todos os continentes e já invadiu todos os países. Opa, ainda tem mais alguns termos aqui. A patogenicidade, que é a capacidade de causar doença, né? Isto é, com a intensidade, né, o micro-organismo afeta o sistema imune, estimulando a resposta. Então, a patogenicidade ela pode estar ligada à virulência, que é a capacidade de um patógeno afetar o hospedeiro de forma grave ou fatal. Então, patogenicidade está relacionada, como eu disse, com a virulência. Então, tem um determinado micro-organismo que ele pode ser mais patogênico do que o outro. Então, nós temos aqui também o período de incubação, que é o intervalo entre a exposição efetiva do hospedeiro, susceptível, né, a esse agente, e o início dos sinais e sintomas, que até começar a manifestação dessa doença, né, que é causada por esse agente etiológico. Então, período de incubação, no exemplo agora da Covid-19, né, do coronavírus, nós podemos perceber que a gente pede uma quarentena para quando a gente tem uma suspeita de que a pessoa possa estar contaminada de até 14 dias. Né? Por quê? Porque o período de incubação ele leva mais ou menos 14 dias para começar a manifestar os sintomas. Então, isso que é o período de incubação. O período de transmissibilidade, que é o intervalo de tempo durante qual uma pessoa ou animal infectado elimina o agente biológico, né, para o meio ambiente ou para o organismo de um vetor hematófago. Possível, né, portanto, a sua transmissão a outro hospedeiro. Então, o período de transmissibilidade é quando a pessoa está infectada, né, o indivíduo está infectado, ou o animal, e ele pode estar passando essa doença, vamos dizer assim. Então, ele pode estar contaminando outros indivíduos. Então, existe o período de transmissibilidade, certo? Porque depois que a doença, depois que o indivíduo está doente, né, ele pode terminar, ele pode ser curado,
né, devido aos medicamentos que toma, vacina, entre outros, e pode ainda transmitir. Agora, tem outras doenças que depois, né, que já foram, né, concluídas ali o tratamento, ela não transmite mais. Então, para cada micro-organismo, cada doença tem uma cadeia epidemiológica diferente e os períodos de transmissibilidade desses micro-organismos também são bem peculiares. Cada um tem o seu período de transmissão. Tá? A profilaxia, que é um conjunto de medidas que tem por finalidade prevenir ou atenuar as doenças. Suas complicações e consequências. Quando a profilaxia está baseada no emprego de medicamentos, trata-se de quimioprofilaxia. Então, a profilaxia a gente vai prevenir. Então, a gente às vezes ouve termos de medicamento profilático, é para prevenir determinada doença. Nós temos o reservatório, que é outro termo que nós já comentamos sobre ele, que está lá na cadeia epidemiológica, que é o habitat, né, de um agente infeccioso, no qual este vive, cresce e se multiplica, sendo responsável pela sua sobrevivência e perpetuação na natureza. Ele pode ser humano, como sarampo, DST, animal, né, leptospirose, raiva, ou também ambiental. Então, existem os reservatórios. Outro termo que é resistência é um conjunto de mecanismos corporais que servem de defesa contra a invasão ou multiplicação de agentes infecciosos ou toxinas. Então, a resistência, ela existe, né? Depende do indivíduo, como que está o sistema imunológico dele. Então, tem pessoas que são mais resistentes do que outras. Então, nós podemos perceber, no caso da Covid-19, que idosos são menos resistentes, né? Então, são as pessoas que ficam mais doentes, que apresentam os sintomas mais graves da doença, certo? Diferente de outros indivíduos. Mas existe também pessoas menos resistentes devido a alguns casos, como obesidade, tabagistas, né, entre outros, doentes crônicos. Então, a resistência, ela existe, mas de forma variável dentro da comunidade, dentro de cada indivíduo. Outro termo interessante é o surto epidemiológico. A epidemia de proporções reduzidas, atingindo uma pequena comunidade humana, né, ou instituições fechadas, colégios, hospitais e quartéis. Então, o surto epidêmico, ela é menor, né, e geralmente é uma região, um local de menores proporções. Então, a gente fala que é um surto epidêmico. Então, apareceu uma determinada doença, e aí ela dissemina ali naquele local. Um exemplo que eu tive foi quando eu trabalhava num município pequeno e chegou um caso de hepatite para nós. Era de uma criança de uma creche. Então, foi ver, em alguns dias, tinham várias crianças contaminadas. Então, nós fizemos toda uma investigação epidemiológica e descobrimos que era naquela creche. Então, aí a gente interditou, fez todas as medidas, né, de controle, e aí nós terminamos com esse surto epidêmico. Então, é bem interessante quando a gente trabalha com a epidemiologia nesse sentido. Nós temos aqui outro termo que é a virulência, que é o grau de patogenicidade de um agente infeccioso e a capacidade de produzir casos graves ou fatais. Então, nós falamos lá atrás, né, sobre virulência. Quando o micro-organismo ele é mais patogênico, né, ele é mais virulento. Então, tem alguns mais agressivos e outros menos agressivos. A gente chama isso de cepas, né, de micro-organismos. Então, existem cepas de vírus mais virulentos, né, mais patogênicos, e cepas menos patogênicas. Então, são devido às mutações genéticas que esses micro-organismos sofrem ao longo do tempo. Via de eliminação, também outro termo que foi utilizado lá na cadeia epidemiológica,
é a porta de saída, né? A forma como o agente atinge o meio ambiente, o trato digestivo, respiratório, lesões da pele ou até mesmo geniturinário. Então, no caso da Covid-19, né, a forma de transmissão, de eliminação do coronavírus é através do trato respiratório, certo? Então, esse é o exemplo que nós temos. Mas cada doença, né, cada micro-organismo ele tem a sua particularidade. Por isso que a gente estuda várias doenças e a cadeia epidemiológica de cada uma delas. E por fim, agora sim, né, está finalizando, é a via de penetração, outro termo da cadeia epidemiológica, a porta de entrada, né, o trajeto pelo qual o agente introduz no novo hospedeiro. Basicamente são as mesmas de saída. Né? Então, como que esse micro-organismo vai penetrar, né, no indivíduo? Então, a gente viu que a porta de saída, né, no caso do coronavírus, é o trato respiratório. E a porta de entrada dele também é o trato respiratório, certo? E zoonoses, que são infecções ou doenças infecciosas transmissíveis sob condições naturais, de homens a animais e vice-versa. Então, zoonoses é de homem para animal, ou do animal para o homem, certo? Aqui nós temos então algumas medidas de controle e prevenção em vigilância epidemiológica. Então, com todos esses termos que nós discutimos agora, né, e todo esse conteúdo que já foi apresentado no decorrer da disciplina, então a gente vai entendendo melhor, né, principalmente também por tudo que nós estamos vivendo nesse momento. Então, medidas de controle, né, e prevenção. O que é isso? Né? Eu coloquei aqui até uma foto, né, uma imagem aqui do Ministério da Saúde, porque tudo parte de lá. Porém, nós vamos ver que os municípios também têm autoridade para desenvolver medidas de controle em determinadas doenças. Então, aqui, as ações de vigilância epidemiológica são hierarquizadas, né? É isso que eu disse mais cedo. Nós temos as questões ali dos municípios, dos estados, né? E do governo federal. Então, a hierarquização é isso. Ou seja, cada nível assume responsabilidades para o planejamento e execução das medidas e ações a serem empreendidas. Né? Então, ontem eu ainda estava assistindo o jornal e vendo a questão do nosso estado, de Minas Gerais. Algumas regiões de Minas já entraram em estado de alerta devido ao alto índice de casos, né, de Covid-19. Então, isso se dá através da notificação dos casos, que eu disse, né, de fundamental importância. Por isso, os municípios eles se mobilizam para criar ações preventivas para não disseminar mais ainda a doença, certo? Então vamos por etapas, né? Nós temos o nível central, que é o governo federal, o Ministério da Saúde, que é o grande responsável pela determinação e regulamentação nacional das ações de vigilância epidemiológicas. Então, tudo acontece lá no Ministério da Saúde, através do nosso, né, dos dados que são coletados dos municípios, dos estados, né, e vão chegando até lá. E é através desses dados é que vão surgir essas medidas preventivas, né, o controle de determinadas doenças. Então, nele, as ações são discutidas para somente após serem recomendadas a todos os estados, né, da federação. Então, tudo é discutido lá e recomendado para os estados, certo? Detém as bases de dados dos sistemas de informação da vigilância epidemiológica. Essas bases de dados, esses sistemas de informação, nós estamos discutindo nesse módulo também. Por isso que eu tive que voltar nessa aula de epidemiologia para que vocês possam compreender melhor como que é o funcionamento desses dados, desses sistemas, para que nós possamos criar as medidas, né, de prevenção das doenças. Então, todas essas informações elas são reunidas, né, em relação às doenças que ocorrem no nosso país. Então, existe aqui uma
uma questão que chama plano regional, né, que corresponde aos estados da federação, secretarias de estado de saúde, certo? Então, cabe coordenar as ações de vigilância desenvolvidas pelos municípios, procurando então estabelecer prioridades de acordo com as informações obtidas, prestando consultorias. Então, as centrais estaduais de regulação de transplante de órgãos são exemplo de ação de vigilância diretamente desenvolvida pelo nível de gestão regional. Então, nós temos também, além dos municípios, dos estados, né, e do governo federal, nós temos as regionais de saúde. No caso, Uberlândia é uma regional de saúde. Ela abrange vários municípios ali ao seu redor. Então, são regiões, né, que são denominadas como regionais de saúde. Então, as centrais estaduais de regulação, né, como eu disse, são um exemplo disso, de regulação de transplante de órgãos. Por seu intermédio, as secretarias estaduais de saúde controlam o número de doadores, certo? Então, os pacientes para os quais o transplante é prioritário, a localização dos possíveis doadores, que hospitais dispõem, né, de estrutura para realizar as cirurgias. Então, dentro daquela determinada região, né, então a gente tem um controle maior dessas questões. Isso que a gente está falando agora, esse exemplo de transplante de órgãos, é somente um exemplo, mas as secretarias regionais de saúde, elas cuidam de várias outras questões do processo saúde e doença, né? Então, determinadas doenças, então a regional também ela vai ser acionada. Então, assim é possível conhecer as necessidades relacionadas a um problema de saúde específico e intervir diretamente sobre ele, estabelecendo uma rede de comunicação entre as unidades locais coordenadas por essas centrais, tá? Então, aqui nós temos o nível local. O que seria esse nível local? Né? Seria o município, as secretarias municipais de saúde. Então, a sua região administrativa são chamados também de distritos sanitários. Cabe executar as práticas de vigilância, desenvolvendo as ações mais diretamente relacionadas aos indivíduos, por meio dos serviços assistenciais oferecidos. Então, neste nível, principalmente faz necessário que os serviços de saúde estejam informados da ocorrência das doenças de notificação compulsória, para que possam, assim, planejar e implementar as medidas de promoção, prevenção e controles, né, adequadas às necessidades da população local, o que chamamos de informação para a ação. Então, em determinadas doenças, né, como eu já disse, de notificação compulsória, então, o nível local, né, a nossa Secretaria Municipal de Saúde, ela vai acompanhar, né, essa evolução dos casos e vai criar medidas específicas para o controle dessa determinada doença. Então, no caso da Covid-19, né, vocês que estão em Uberlândia estão podendo perceber, né, que a gente vai acompanhando os índices, né, de internação em UTI, das formas mais graves, né, então ocupação desses leitos, e com isso pode ou não ocorrer fechamento do comércio. Esse é um tipo de exemplo, né, de ações em saúde para prevenção e controle, né, como a gente acabou de falar aqui. Então, devido ao número dos casos e também de outras fontes, né, que é o sistema de informação hospitalar, que nós já vimos ali na outra aula, então vai juntando esses dados para criar medidas protetivas para a comunidade. Então, as ações de vigilância epidemiológica, elas variarão de acordo com os objetivos pretendidos, né, contribuindo para o controle e prevenção de determinada doença ou agravo. Entretanto, é sempre importante, então, considerar em seu planejamento e doação e adoção que o sucesso dependerá diretamente da proximidade
com os determinantes causadores da doença ou agravo sobre os quais se pretende intervir. Então, a gente tem o quê? Algumas medidas de vigilância epidemiológica, né, que são mais conhecidas pelos profissionais devido à frequência com que são recomendadas e executadas, o que explica o fato o que se explica pelo fato de, atualmente, as ações de vigilância epidemiológica estarem centradas no controle e prevenção de doenças transmissíveis, certo? Então, toda vez que a gente fala em doenças transmissíveis, seja ela de qualquer forma, né, transmissível, o próprio nome já diz, vai passar de uma pessoa para outra, então a gente aciona a vigilância epidemiológica daquele município, certo? Então existe um setor específico dentro da Secretaria Municipal de Saúde que se chama vigilância epidemiológica, certo? E ela está diretamente relacionada com a vigilância, né, dessas doenças transmissíveis, dentre as quais frequentemente recomendadas, né, destacamos a investigação epidemiológica, certo? O que seria essa investigação? É um processo que permite acompanhar a ocorrência de uma doença ou agravo nos indivíduos, né? Então, a gente vai fazer um inquérito epidemiológico, certo? Então, a gente vai, através de preenchimento das fichas de investigação, né, que reúne as informações assim, mais detalhadas sobre aquele indivíduo, então, essas fichas, elas são de fundamental importância para que a gente possa investigar esses casos, para saber se realmente é um caso somente suspeito ou confirmado daquela determinada doença. Então, existe ainda essa característica, né? A notificação compulsória, ela deve ser feita no caso de suspeita. E aí a gente vai acompanhando esse caso, e aí a gente vai ver, aí a gente pode estar descartando esse caso, que foi só suspeito, ou se não confirmando o caso, né, quando a doença se manifesta. Então, isso que é de fundamental importância. Da mesma forma que nós estamos vendo aqui, que as fichas de notificação, elas são de agravos e doenças. Então, por exemplo, o que seria o exemplo de um agravo? Agravo seria a violência. Violência doméstica, violência urbana, violência contra a mulher, né, contra a criança. Então, existe a ficha de notificação compulsória de violência. Ela é a 48ª ficha de notificação. Ela foi inserida, né, nesse sistema de notificação compulsória não faz muito tempo, mas é considerada um agravo e a gente tem que notificar esses casos, mesmo que eles sejam suspeitos ou confirmados. Então, todas as doenças ou agravos, elas devem ser notificadas para que tenha um controle maior, né, dessas doenças ou agravos, né, para a gente fazer uma melhor investigação epidemiológica. Espero que assim vocês possam entender melhor. Então, a investigação ou inquérito epidemiológico, tudo é através das fichas de notificação. Nós temos a busca de casos e visita domiciliar. Então, a visita domiciliar, nós já falamos também em aulas anteriores, que geralmente é feita pelos profissionais, agentes comunitários de saúde, né, na atenção básica, e também pelos enfermeiros, médicos que atuam nessa área. Então, quando os serviços locais de epidemiologia, né, ao receberem notificações de doenças de clientes atendidos, procuram localizá-los por meio de aerograma, telefonema ou visita domiciliar, né, para realizar essa investigação epidemiológica. Então, chega na Secretaria de Saúde uma ficha de notificação compulsória, né, de determinada doença. Então, a Secretaria de Saúde aciona aquela unidade básica e eles vão até a casa da pessoa para poder fazer essa investigação epidemiológica. Então, o apoio de procedimentos diagnósticos também é muito importante, né? Quanto à definição de suspeita ou confirmação de uma doença, é a coleta de material biológico, realização de testes específicos e interpretação de seus resultados, né? Então, no caso da Covid-19, nós temos esse
procedimento, né, diagnóstico que a gente está falando aqui, que são os testes rápidos, né, e os testes que são mais demorados, certo? Mas que todos eles são para descobrir se realmente o indivíduo está contaminado ou não. Então, esses procedimentos eles são de fundamental importância, né? Então, a gente pode perceber isso no começo da pandemia, onde não havia testes suficientes para testar a população em massa. Então, essa testagem em massa, ela nos mostra, né, realmente a condição desses indivíduos, se eles estão ou não infectados, certo? Então, os procedimentos diagnósticos eles são muito importantes. Nós tivemos problemas porque era uma pandemia, né, por um agente novo, certo? Um novo coronavírus, e por isso não existia testes específicos, contanto que eles tiveram que ser, né, fabricados aí de urgência, né, e em larga escala para poder atender a população mundial. Mas são de fundamental importância. Sem eles não tem como a gente confirmar os casos. A vacinação de bloqueio. Então, a gente tem essa vacinação, que é a intensificação, né, da administração de uma determinada vacina para impedir a transmissão dessas doenças, certo? Então, no momento, a nossa busca é através né, de uma vacina eficaz para que a gente possa fazer essa vacinação de bloqueio, certo? Então, a gente precisa de uma vacina para controlar esse micro-organismo que está circulando. Então, essa medida é usualmente utilizada quando há o consentimento, o acontecimento por uma doença de transmissão fácil e contra a qual se dispõe, né, se dispõe a vacina. Certo? Então, como a gente ainda não tem, a gente não faz essa vacinação de bloqueio. Então, por exemplo, no caso da coqueluche, sarampo, febre amarela, né, tem vacinação de bloqueio para evitar que novos casos, né, atinjam regiões do país. Então, como eu disse também, né, um exemplo do sarampo, olha como que é interessante. A gente tem a vacina disponível, a gente pede para as pessoas se vacinarem e ainda tem muita resistência da população. Então, as pessoas que não tomam vacinas, elas podem entrar em contato com esse micro-organismo e desenvolver a doença. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as fake news que são propagadas por aí, né? E a gente está esperando uma vacina, né, para o coronavírus para a gente fazer esse tipo de bloqueio aí e diminuir a doença. A intensificação de vacina é uma estratégia utilizada para aumentar o número de pessoas protegidas contra uma doença. Então, para tanto, podem ser modificados os critérios normalmente utilizados para a aplicação da vacina, aumentando-se o número de doses ou a faixa etária da população-alvo. Então, a intensificação de vacina, a gente vai observando o comportamento de determinada doença e aí a gente vai vendo se vai ter que aplicar aquela vacina em outras épocas da vida, né, em determinadas idades, ou se não somente quando criança. Então, depende muito da vacina, porque ela pode dar uma imunidade, vamos supor, para o resto da vida, ou se não, eu tenho que tomar ela anualmente, conforme nós temos a vacina da gripe. Então, tudo isso é observado e a gente vai acabando modificando, né, a época de vacinar. Então, com isso, acontecem as modificações no calendário de vacinação que nós já temos. A indicação de restrição de circulação, né? O objetivo não é isolar, mas sim garantir que outras pessoas de seu convívio não corram o risco de contrair a doença, né? Por ainda não estarem protegidas. Então, essa restrição de circulação, a gente trabalha com ela em determinadas doenças. No caso, como nós estamos vivendo a pandemia agora, e é uma doença que atinge o trato respiratório, e a forma de transmissão dela é muito fácil, então vão se criando as medidas protetivas para que se possa proteger o indivíduo e se proteger também, certo? Então, as indicações de restrição nós estamos vivendo intensamente, né, nesse momento. Nós temos outro termo também que é a quimioprofilaxia,
Nós já falamos um pouquinho sobre a profilaxia, que são algumas vezes o uso de vacinas para prevenir a transmissão de determinada doença. Não está disponível ou recomendado casos em que são utilizados medicamentos para diminuir o risco da transmissão. Então, a adoção dessa conduta é chamado de quimioprofilaxia, certo? Geralmente adotada para os comunicantes de casos suspeitos ou confirmados de meningite meningocócica ou causada por hemófilos influenza, tuberculose, leptospirose, né, e ainda frente à exposição acidental, envolvendo objetos perfuro-cortantes, potencialmente contaminados com material biológico. Então, a quimioprofilaxia ela é feita especificamente para cada doença, né, e em determinados locais. Então, só para a gente, né, a título de conhecimento, esse termo que a gente utiliza. Quimioprofilaxia é a prevenção de determinada doença, né, ou se não até mesmo, como nós dissemos aqui, exposição acidental. Os principais indicadores de saúde coletiva, né, conforme o vídeo 1 e 2 que eu deixei lá no módulo 1, nesse módulo 3, nós temos esses indicadores, né, para que a gente possa entender como que está esse processo de saúde e doença. Então, os indicadores que nós temos, os principais, são o sistema de mortalidade, né, sistema de informação de mortalidade, o sistema de informação de mortalidade, nós temos o sistema de informação ambulatorial, nós temos o sistema de informação hospitalar, e também nós temos o SISVAN e o SINAM, né? Então, esses sistemas, eles são indicadores, né, para a saúde. Então, através dele, né, com a alimentação de dados que a gente tem, que a gente vai criar medidas, né, protetivas para a população. Então, não vou nem precisar de ler aqui, o material já está disponível lá na apostila, é o mesmo que eu estou apresentando aqui na aula, mas para vocês entenderem como que funciona isso. Né? Então, a taxa de ocupação de leitos é um indicador em saúde coletiva também, porque isso tudo mostra se as doenças elas estão aumentando ou diminuindo. Então, indicadores em saúde, certo? Então, como eu disse, o sistema de informação de mortalidade, ele é muito importante. Então, nós temos também a morbidade, que o que quer dizer? Ela se refere ao comportamento das doenças, né, numa população exposta ao adoecimento. Então, seus índices permitem conhecer que doenças existem habitualmente na área, no período e na população estudada, é a prevalência, né? E quais os novos casos das doenças da mesma área, período e população, que é chamado de incidência. Então, dessa forma, a quantidade de casos de uma doença também permite estimar sua importância para aquela determinada população. Então, estão relacionadas à morbidade e os termos surto, endemia, epidemia e pandemia. Certo? Então, a morbidade é quando as pessoas adoecem, certo? Então, a gente tem que ver como que está comportando esse adoecimento, né? Se existe uma prevalência, que a população, ela continua ficando doente, né? Então, é uma doença que tem uma prevalência, certo? E a incidência, que é os casos que vão aumentando, né? Vão tendo o período, né? E população, né? Assim, vão aumentando esses casos. Então, é uma doença incidente, certo? Então, tudo isso está relacionado com a morbidade. O surto, no caso, é um aumento repentino do número de casos dentro de limites muito restritos, certo? Nós já falamos um pouquinho de surto, então em locais mais restritos, né? E tem um aumento assim súbito, né? Com uma série de casos, por exemplo, de rubéola em uma creche,
né? Então, vários indivíduos com conjuntivite em um quartel, ou vários bebês com infecção respiratórias em um berçário de hospital. Eu já citei alguns outros exemplos também, certo? Então, o surto, ele é isso. Ele também pode ser considerado um aumento do número de casos de uma doença em uma área específica, considerada livre dessa doença, certo? Então, por exemplo, o único caso de poliomielite no Brasil seria suficiente para configurar um surto. Por quê? Porque a doença ela já está erradicada. Então, se tiver um caso somente, a gente já pode considerar como um surto de poliomielite. Nós temos então a endemia, que é a ocorrência de certo número de casos controlados em determinada região, a epidemia, que é o aumento do número de casos de determinada doença muito acima do esperado e não delimitando, né, delimitado a uma região. Então, é considerado epidemia, e a pandemia, que compreende o número de casos de doença acima do esperado, sem respeitar limites entre países ou continentes. Né? Os exemplos mais atuais são a AIDS, a tuberculose e o coronavírus. Né? Esses termos nós já falamos, estou só passando mais rápido aqui para a gente frisar bastante, né? Porque são muito importantes para a gente saber distinguir, né? Através do número de casos, o que vai ser, qual a nomenclatura que nós vamos estar utilizando, né? Se é surto, se é endemia, se é epidemia ou se é pandemia. Nós temos então a mortalidade, que é definida como a relação entre o número de óbitos e o número de pessoas expostas ao risco de morrer. Então, a mortalidade, nós temos os registros no Sistema de Informação de Mortalidade, que é o SIM, certo? Esses dados que podem ser agrupados por características como sexo, idade, estado civil, causa, né, o lugar, condição, entre outros. Então, tudo isso que eu falei agora são dados que constam na ficha, né, que vai ser preenchida na hora que o indivíduo morre. Então, o sistema de informação de mortalidade, ele vem com a idade da pessoa, o local onde ela mora, né, a causa mortis, né, o que levou ao óbito. Então, esses dados eles são de fundamental importância para que a gente possa fazer estudos, né, comparativos, se aquela doença comete mais homens, se ela comete mais mulheres, se é crianças, né, e também outras particularidades, né, só alguns exemplos que eu estou dando para vocês. Então, os óbitos ocorridos, eles podem estar classificados segundo a associação de duas ou mais dessas características. Então, lá na ficha de óbito, né, no formulário de óbito, tem 3 diagnósticos, 3 hipóteses diagnósticas. Então, quando não tem o óbito definido, né, então coloca-se hipóteses, né, para que a gente tenha pelo menos uma noção, né, do que pode ter levado aquele indivíduo ao óbito. Nós temos aqui outro tema também que é muito importante, que é a letalidade, que permite conhecer a gravidade de uma doença, certo? Considerando seu maior ou menor poder para causar a morte. Então, a determinação da letalidade de certas doenças, ela permite avaliar a eficácia da estratégia e terapias implementadas. Então, a gente pode falar que uma determinada doença, ela é mais grave do que a outra, ela é mais letal, ela leva à morte, né? Então, por exemplo, espera-se que a vacina anti-sarampo reduza o número de complicações e óbitos decorrentes da doença. Certo? Então, o indivíduo que fica doente, ele pode ir a óbito. Né? Então, com a vacina, a gente espera que diminua os casos de óbitos causados pelaquela determinada doença. Então, se há muitos óbitos causados pelo sarampo, isso significa que as crianças não estão tendo acesso à estratégia de vacinação. Então, sempre a gente está voltando aqui no exemplo do sarampo, porque estão acontecendo, aumentando muito, né, os casos de sarampo. E a gente sabe que
a doença não tratada, ela pode levar ao óbito, né? Então, a gente frisa muito essa questão de vacinação, porque a gente já tem, né, a vacina específica contra o micro-organismo causador do sarampo, e muitas pessoas ainda têm essa recusa, né, de estar procurando o centro de saúde para se vacinar ou vacinar as crianças. Então, não estão desempenhando adequadamente o seu papel na proteção à saúde. Então, para que se possa avaliar o significado desses indicadores e compará-los frente a populações, né, diferentes, sem que haja distorção das informações, esses indicadores são calculados por meio de taxas, de índices, de coeficientes e expressos em porcentagens, né? Então, como a gente vem acompanhando muito aí novamente, né, na mídia, a gente vê o índice de mortalidade, ele sobe, desce, né, o índice de infecção, né, de pessoas que estão se contaminando, existem aquelas curvas, né, aqueles gráficos. Então, isso tudo é através dos sistemas de informação, né, que nós temos, da coleta de dados, do preenchimento das fichas de notificação. Para isso que, né, por isso que a gente frisa bastante a importância de notificar as doenças. Tá? Então, dessa forma, as ações de vigilância epidemiológica e os resultados obtidos com a sua implementação e divulgados através de suas bases de dados constituem um elemento precursor da elaboração e implementação de programas de saúde coletiva. Tá? Ao permitirem a identificação de fatores de risco para a determinação dos processos de morbidade que atingem os grupos populacionais que recebem atenção específica dos serviços de saúde. Então, resumindo, né, então, a vigilância epidemiológica ela necessita dos dados que são obtidos, né, pelos profissionais de saúde através das fichas de notificação para poder elaborar e implementar os programas de saúde, né, e até mesmo as estratégias, né, de saúde. E com isso a gente tem uma atenção melhor, né, a gente dá uma atenção em saúde melhor para a nossa população, certo? Então era até aqui que eu tinha, né, para falar para vocês, espero que tenham entendido. Como eu já falei em outros momentos, eu não sou nenhum youtuber, eu prefiro a aula presencial, mas se Deus quiser, em breve a gente volta, né, com essas aulas. E qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida que tiverem, podem colocar lá no nosso fórum, certo? E estamos aí. Um abraço para vocês, bons estudos e uma boa semana.